Orçamento secreto. Como a decisão do STF mexe com o jogo de forças entre o governo e o Congresso. Vamos ver o que muda isso. Fofuxa, bom dia a todos e todas. Muito obrigado a vocês que estão nos acompanhando. Estão faltando R$ 40 aí de superchat, gente. Manda 5, que é mais barato do que a Folha de São Paulo na banca, que custa R$ 6. Aqui você paga 5 e a gente traz aqui notícias mais quentes para vocês, os melhores vídeos, e a gente ainda interage com tudo o que a gente anda fazendo aqui. Orçamento secreto, como a decisão do STF mexe com o jogo de forças entre o governo e o Congresso. Matéria de Camila Veras Mota, para todo mundo entender, o Arthur Lira, o Pacheco e o Lula. Um dos principais mecanismos de sustentação do governo Bolsonaro nos últimos 2 anos, o orçamento secreto foi considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Nesta segunda, dia 19 de dezembro, a Corte formou maioria pela proibição da distribuição de recursos públicos por meio de emendas do relator geral, de relator geral. Esse tipo de medida, identificada na execução orçamentária como RP9, é considerada por especialistas em orçamento público pouco transparente, o que favoreceria a corrupção. O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva criticou o mecanismo durante a campanha, mas o Partido dos Trabalhadores mudou o discurso durante o período de transição e chegou a ficar em silêncio durante uma votação da Comissão Mista do Orçamento em 30 de novembro, que deliberava sobre a extinção das emendas de relator. A leitura feita por cientistas políticos na época era de que o novo governo tentava ganhar apoio para aprovar a chamada PEC de transição, proposta da emenda à Constituição, que permitia o pagamento do Bolsa Família com recursos fora do teto de gastos. A aprovação da PEC era considerada fundamental para a equipe do novo governo para que conseguisse arcar com a manutenção de R$ 600 de benefício para os mais pobres. Ela já havia passado no Senado, mas estava travada na Câmara justamente porque os parlamentares vinham usando a votação marcada para esta terça, dia 20 de dezembro, para negociar contrapartidas com o novo governo, entre elas as indicações políticas para o quadro de ministérios. A decisão do STF limita o uso das emendas de relator, que passam a ser permitidas apenas em situações bem particulares, para correções de erros e omissões no projeto de lei orçamentária anual. Na prática, ela derruba o orçamento secreto, tirando o poder de barganha do Congresso. Na noite de domingo, dia 18 de dezembro, por sua vez, uma decisão liminar do ministro Gilmar Mendes determinou que programas de renda mínima sejam excluídos do teto de gastos, enfraquecendo também a posição de parlamentares em relação ao executivo, notadamente na negociação da PEC de transição, ou seja, o Lira perdeu completamente a força nesse processo. O Lira, esse carinha aqui. Na noite, a BBC News Brasil conversou com cientistas políticos para entender como os episódios mudam o jogo de forças entre o Congresso e o Executivo e o que significam para a governabilidade do terceiro governo Lula. Freio na trajetória de ganho de poder do Legislativo. As emendas parlamentares estão entre os principais mecanismos de deputados e senadores usam para enviar recursos para suas bases eleitorais. O dinheiro geralmente é usado para fazer investimentos e pode ser direcionado, por exemplo, para obras de infraestrutura ou para a compra de equipamentos. Olha o quanto cresceu as verbas parlamentares. Ela estava em 10 bilhões em 2019 e sobe para 35 bilhões. O Alexandre Frota me contou numa entrevista no DCM que o Arthur Lira sozinho, em uma das emendas, ele recebeu 350 milhões. 350 milhões, gente. O cara se sente praticamente um imperador. Não é à toa que ele tentava coçar o Lula fazendo esse tipo de chantagem. Olha, eu não vou aprovar a PEC porque eu recebo a RP9. Ela se divide em 4 modalidades: emenda parlamentar individual, de bancada, de comissão e de relatoria. Antes de as emendas do relator ganharem protagonismo em 2020 e 2021 por meio do orçamento secreto, as individuais eram as que tinham maior espaço. Até 2015, o Executivo não tinha obrigação de liberar todos os valores de emenda previsto na lei orçamentária anual. Parte do total poderia ser contingenciado caso o governo decidisse segurar despesas para cumprir a meta de resultado fiscal, por exemplo. Naquele ano, contudo, ou seja, o Bolsonaro liberou a gastança e a corrupção.
Naquele ano, contudo, o Congresso aprovou uma emenda constitucional que tornou obrigatória a execução das emendas individuais. Em 2019, por sua vez, o Legislativo ampliou o chamado orçamento impositivo e incluiu as emendas da bancada estadual entre a execução obrigatória. Olha o Bolsonaro aqui, esse verme. Essas duas reformas estão dentro de um contexto de fortalecimento do Congresso que começa em meados dos anos 2000, diz a cientista política Beatriz Rey, pesquisadora visitante do SNF Instituto Agora na Universidade Johns Hopkins e pesquisadora da Fundação PopVox. Esse processo não aparece de forma marcante no início do governo Bolsonaro, segundo a especialista, porque a gestão passou seus 2 primeiros anos sem tentar construir uma base de apoio. Depois, quando tenta, é que passa a crescer o uso da RP9. Ela acrescenta, referindo-se às emendas de relator. Nesse sentido, Carolina Botelho, cientista política do Instituto de Estudos Avançados, o IEA, da USP, recorda que Bolsonaro lança a mão do mecanismo de emendas de relator e do orçamento secreto quando vê o seu governo enfraquecido e teme a possibilidade de um processo de impeachment. O executivo se viu obrigado a transferir para o legislativo o poder sobre o orçamento para que ele pudesse se manter no poder. Em sua avaliação, a decisão do STF dessa segunda reequilibra os poderes entre o legislativo e o executivo e traz a relação entre os dois para algo mais próximo do que o país viu nos últimos 30 anos de uma normalidade institucional. Volta a colocar o executivo como centro controlador do orçamento e centro gravitacional da política, analisa. O governo anterior dependeu dessa submissão ao Congresso para sobreviver, agora o jogo muda um pouco, completa Botelho. Com as decisões do STF, o presidente da Câmara, Arthur Lira, perde parte do capital político que conseguiu concentrar nos últimos 2 anos, mas não necessariamente fica sem poder, avalia Beatriz Rey. Lira conta com apoio interno grande, é bem cotado, foi através dele que os deputados do Centrão tiveram acesso a todos esses recursos do orçamento secreto. Para ela, as movimentações no decorrer dessa semana vão apontar de forma mais clara para que a posição fica o atual presidente da Câmara e o reposicionamento das peças no jogo de forças em Brasília. Gente, mandem superchats, contribuições, pingos, para a gente poder continuar aqui fazendo esse noticiário. Estou muito feliz aqui com a audiência que nós estamos aqui, 270 pessoas nos acompanhando. Obrigado, Thelma Arruda, que já está mandando aqui um superchat aqui para a gente poder se manter. Muito obrigado a todo mundo que está aqui nos acompanhando, gente. Mandem superchats, vamos entender aí como é que fica o xadrez do Lira em relação ao novo governo Lula. Estamos aqui faltando ainda R$ 35 para nossa meta. Vamos continuar aqui lendo. Para o cientista político Sérgio Praça, professor da FGV, ele faz uma leitura parecida. Lira já provou que consegue mobilizar forças dentro da Câmara, pontua. Ele e o Congresso sabem que se aproveitaram de um presidente muito fraco em um momento muito fraco. Agora o jogo começa de novo. Segundo o colunista do jornal Globo, Lauro Jardim, Lira foi surpreendido pelas 2 decisões do Supremo e convocou reunião com alguns líderes do partido nesta segunda para discutir o cenário.